Bom dia, povo de Deus, que alegria estar aqui com vocês para esse tempo de meditarmos juntos na palavra do Senhor. Nós estamos aí no propósito de ler a Bíblia toda juntos esse ano. Queremos encerrar dezembro tendo concluído Apocalipse. Mirela, essa linda aqui, bom dia, Miriam. Bom dia a todos vocês que estão entrando, uma alegria ter vocês aqui. O Senhor preparou esse momento para nós. Nós estamos aí prosseguindo na leitura da Palavra de Deus e hoje nossa meditação é em cima do livro de 2 Reis. Um livro que tem histórias maravilhosas para nós tirarmos ensinamento, apropriarmos das bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom dia, meninas, bom dia, Dila, bom dia, minha prima Marise, saudades, bom dia, Dilma, Deus as abençoe poderosamente. E hoje eu falei, Pai amado, esse livro todo é tão lindo, tem tanto ensinamento e nós não temos o tempo para falar desse livro todo, né? Mas nós vamos passando aqui por ele, naquilo que o Senhor permitir, nós vamos estar compartilhando com vocês nessa manhã. Eu não sei se todas aí estão fazendo a leitura da palavra, mas nós estamos no livro de 2 Reis e tem sido um tempo precioso esse tempo de caminharmos juntas. Bom dia, Soraya, amém, amém. E vamos orar então, que eu quero já dar início aqui na palavra para nós ganharmos tempo. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada por cada um, Pai, que está aqui. Eu creio que cada uma que está nesse lugar estão aqui porque o Senhor as convidou. Esse encontro foi marcado pelo Senhor. Eu creio, Pai, que essa agenda é dos céus. E nós queremos te clamar, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Prepara os nossos corações para que possamos estar sensíveis à voz que vem dos céus. Ministra, Pai, nos nossos corações, traga revelação, traga ensinamento, Pai, traga esperança, traga ânimo para os corações que estão aqui. Eu declaro sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, guardando as mentes e os corações. Eu quero declarar sobre esse teu povo, ó Pai, que é chegado o teu reino sobre essas casas, reino de paz, de alegria e de justiça. Oh Deus eterno, move no nosso meio, nós necessitamos de mais de Ti, ó Pai. Fala conosco nessa manhã. Vai tirando todo o cansaço, toda distração, ó Pai, toda a angústia dos corações, todo medo, todo anseio que caia por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar o reinado do Senhor. Ocupa o lugar, ó Pai, nos nossos corações. Nós te clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, esse livro de 2 Reis... Bom dia, Vilma. Bom dia, Júlia, Sueli. Esse livro de 2 Reis e o primeiro também, nós vamos ver que o contexto desse livro, desses dois livros, ele aconteceu quando os reis governavam a nação de Israel. E nesse governo de reis, quando você vai fazendo a leitura, você vai ver que tinha reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, que agradavam ao Senhor, mas também tinha aqueles que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, fazia aquilo que o Senhor não aprovava. Então tinha reis que, apesar de terem profetas, que eram enviados da parte de Deus para trazer orientação, para trazer sabedoria, para trazer conselhos sobre os reis, muitos deles viravam as costas e faziam de acordo com o que eles queriam. E isso Deus não agradava. Eles faziam, a palavra de Deus é clara, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor.
Mas nós vamos ver também nessa história que Deus sempre estava nos dando uma nova oportunidade, Ele sempre estendia a sua mão. Quando havia arrependimento, havia também conserto. E nós precisamos entender que aqueles que faziam o que era bom aos olhos do Senhor, faziam o que era reto, a bênção do Senhor vinha sobre aquela nação. Muitos aqui, filhos, a nação pagou preço alto pela desobediência de alguns reis. Então, toda desobediência tem sérias consequências. Assim como toda obediência, nós colhemos frutos deliciosos. Amém? Aqui no primeiro capítulo de Reis, nós vamos ver Elias, profeta Elias, ele sendo usado de forma poderosa nas mãos de Deus como uma voz profética, sendo dirigido por Deus para orientar os reis. E aqui nesse primeiro capítulo ele estava orientando o rei Acasias. O anjo vinha e falava através de Elias. Havia um poder muito grande da parte de Deus sobre a vida de Elias. Elias, depois você leia, né, se você não está lendo, leia 1 Reis e 2 Reis, você vai ver como que Deus agia de uma maneira extraordinária através da vida de Elias. Elias aqui, ele pedia que descia fogo dos céus e o fogo descia, pedia que descia água, pedia para os céus fechar e os céus fechavam. Ele era um homem totalmente conectado com os céus, boca do Senhor na geração. No capítulo 2, nós vamos ver que os dias de Elias se findavam na terra e Deus levantou Eliseu para ser o sucessor de Elias. Então, no primeiro livro de Reis, nós vamos ver a atuação de Elias. Aqui no capítulo 2, a partir do capítulo 2 de 2 Reis, nós vamos ver já Eliseu como sucessor de Elias, tomando esse lugar de autoridade, de profeta de Deus, como boca de Deus para a nação de Israel. E nós vamos aprender muito com o que Deus foi fazendo através da vida de Eliseu. É maravilhoso, histórias lindas demais. Mas aqui, Eliseu ia ser o sucessor, Elias sabia disso e Eliseu também. Eliseu sabia da grande responsabilidade que estava sobre a vida dele. Ele ia ocupar o lugar do mestre dele, de Elias. E ele viu tudo que Elias foi fazendo, ele sabia que coisas grandes ele fazia e ele estava ocupando esse lugar. Mas é muito lindo que ele vai caminhando no último dia de vida de de Elias na terra. Elias estava com Eliseu e ele falou para Eliseu: me pede o que você quer que eu ainda faça por você enquanto eu estou aqui. E Eliseu, ele fez um pedido. E ele fez um pedido muito ousado, porque Elias já fazia coisas grandiosas. Se ele pedisse para a unção de Elias estar sobre ele, já era algo poderoso. Mas Eliseu, ele foi ousado demais, ele confiou demais em Deus e ele pediu o seguinte: eu quero receber por herança uma porção dobrada do seu espírito. Eu quero uma porção dobrada do que você carrega. Quando ele falou isso, Elias, ele surpreendeu com aquela resposta de Eliseu, porque eu acho que ele não esperava isso. E ele falou assim: você me pede algo difícil. Mas olha aqui, ele diz assim: se você me ver quando eu for arrebatado aos céus, o seu pedido será concedido. Se você não me ver, não vai acontecer nada. Você vai voltar para casa frustrado porque aquilo que você pediu não vai acontecer. O que nós podemos aprender aqui? O Senhor, porque Elias aqui, ele é uma figura de Jesus para os nossos dias. E aqui Elias fala assim: se você me ver
o que você me pediu vai acontecer. Nós podemos aprender aqui que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos distrair com as coisas desse mundo e perder o nosso foco de Jesus. O Senhor Jesus fala para nós: pede e eu te darei as nações por herança. Bate que a porta vai abrir, pede que eu vou te dar. Mas para que tudo aconteça, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12. Nós precisamos prosseguir, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, aquilo que nós pedimos para Ele vai acontecer, é o que nós vimos aqui. Elias falou: olha, se os seus olhos estiverem fixos em mim, quando eu for arrebatado, o que você me pediu vai ser concedido. E eu imagino Eliseu aqui, ele não tirava os olhos de Elias, porque ele queria receber aquela porção dobrada. Eu creio que todos nós temos algo no nosso coração que nós queremos receber do Senhor. E a palavra do Senhor para nós hoje: esteja com os olhos fixos em mim, e aquilo que você almeja, aquele desejo do seu coração, vai ser concedido quando os nossos olhos estiverem totalmente fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós vemos aqui a fé de Eliseu. Ele pediu porção dobrada. Ele foi ousado porque ele tinha fé. E aqui nesse mesmo capítulo 2, quando Elias subiu para a glória, ele viu ele subindo. E o poder de Deus foi derramado sobre Eliseu. O manto de Eliseu naquela hora caiu. O manto de Elias, quando ele subia, caiu. E o manto representa a autoridade. Antes nós vamos ver lá no 1 Reis que Elias, ele estava passando andando e Eliseu, ele estava lavrando a terra. E quando ele viu Eliseu, ele pegou o manto dele e jogou em cima de Eliseu. Ele só passou o manto por cima e continuou andando. E na hora Eliseu entendeu que o poder de Deus tinha vindo sobre a vida dele, que aquilo era um chamado de Deus para ele. Ele largou na hora e tudo que ele estava ali correu atrás de Elias. E ele falou assim: olha, eu entendi, mas deixa eu só ir em casa, dar um beijo no meu pai e na minha mãe e eu volto para te seguir. Amados, o entendimento dele foi tão claro que ele voltou, foi lá beijar o pai e a mãe, mas aquilo que era ferramenta de trabalho, que era de onde vinha o sustento, de onde vinha a segurança dele, ele encerrou na hora. Ele pegou aqueles boi que ele trabalhava e ofereceu em sacrifício, pegou a carroça, aquilo que era a ferramenta de trabalho que puxava os bois para lavrar a terra, queimou e ofereceu o sacrifício. Ele cozinhou aquela carne naquela ferramenta de trabalho. Nós vemos aqui o entendimento de Eliseu foi tão claro quando aquele manto passou sobre a vida dele. E aqui quando Elias sobe, aquele manto que passou sobre a vida dele cai. Naquela hora, Eliseu pega o manto que ele usava, que era o manto próprio, que fala a sua própria roupa, ele pegou e rasgou em dois. Ele queria dizer: isso não faz parte mais da minha vida. As coisas velhas ficaram para trás, assim como eu encerrei lá com o que eu fazia, porque eu entendi que Deus tinha algo novo para minha vida. Aqui agora tem um manto que foi derramado sobre mim, esse manto que eu carrego, que muitas vezes o manto, amados, que nós temos carregado, apesar de ter passado o manto sobre nós, apesar de nós termos uma experiência com o Senhor, nós continuamos carregando um manto de angústia, um manto de tristeza, um manto de vergonha pelo nosso passado, de culpa pelo nosso passado. E o Senhor diz: chega, rasga esse manto que você está carregando, isso não faz parte mais da sua vida.
e receba hoje o manto que está vindo do céu sobre você. Assim como Elias soltou aquele manto e Eliseu apropriou daquele manto, daquela autoridade que vinha dos céus, que tornava a vida dele digna, tornava a vida dele com todo o poder e autoridade de um filho do Deus Altíssimo. Deus está falando para você hoje, apropria desse manto. Eu estou lançando meu manto de justiça sobre a sua vida. Eu estou trocando as suas roupas. As roupas do seu passado não fazem mais parte da sua vida. Prossiga olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Lá em Hebreus fala que nós precisamos perseverar, ter constância na nossa caminhada, sem olhar para trás. Amados, a mulher de Ló, ela olhou para trás, para aquilo que fazia parte da vida dela antes, e ela se tornou uma estátua de sal. Ela perdeu a vida dela. O Senhor nos alerta, olha para frente, toma o manto que eu já liberei sobre a sua vida e prossiga olhando firmemente para mim, porque coisas grandes o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Aquilo que o Senhor te concede não é para ficar só para você, é porque Ele quer te usar com essa autoridade que Ele está liberando dos céus sobre a sua vida. Amém? E aí, prosseguindo aqui, eu quero ir com você para o capítulo 4. Nós vemos aqui, Eliseu continua. A água era amarga, ele transforma em água boa. Mas não dá tempo de nós passarmos tudo, eu quero ir no capítulo 4 com você. Aqui Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher, que não diz o nome dela, ela era casada com o profeta de Eliseu. E esse profeta veio a morrer. Essa mulher, ela ficou viúva com 2 filhos e com uma dívida. Existia uma dívida. E os credores a procurou porque... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Os credores procuraram essa mulher e falaram que ia levar os 2 filhos como escravos. Então ela procurou Eliseu para ver o que Eliseu podia fazer por ela. Nós vemos aqui já um ensinamento. Ela procurou no lugar certo. Ela procurou onde tinha solução. Muitas vezes nós perdemos tempo falando com pessoas que não vão nos ajudar, não vão orar por nós. Aliás, muitas vezes vão até atrapalhar o processo. Aqui, essa mulher, ela procurou a pessoa certa, ela procurou um homem de Deus. E nós vamos ver que Eliseu pergunta para essa mulher: o que você tem em sua casa? E esta sua serva diz assim, ela responde, esta sua serva não tem nada. Não tem nada em casa. Mas nós vamos ver aqui que muitas vezes nós fazemos como essa mulher. Nós diminuímos aquilo que nós temos. Nós tornamos a nossa situação pior do que ela é. Pela maneira que nós olhamos, pela maneira que nós pensamos. Ela diz, ele pergunta, o que você tem em casa? Ela fala, eu não tenho nada. Muitas vezes nós olhamos para a nossa família, olhamos para o nosso relacionamento e falamos, eu não tenho nada, porque aqui em casa é péssimo, é tudo ruim, cada dia está pior. A situação aqui só vai piorando, meu relacionamento com meu marido cada vez pior, meus filhos cada vez mais rebeldes, mais distantes, a minha saúde cada vez pior. Quantas pessoas respondem assim, minha saúde tá cada dia pior. A idade vai passando, mas isso é normal, porque aí nós vamos também nos encaixando no que o mundo diz e falamos, não, mas é assim mesmo. A finança cada vez pior. Ela fala, eu não tenho nada em casa. Aí ela diz assim, a não ser um jarro de azeite.
a não ser um jarro de azeite. O Senhor te pergunta hoje, o que você tem em casa? Às vezes você fala, tem um marido aqui que é muito complicado, tem um marido que não melhora, que é entregue aos vícios, um marido que só me aborrece, ou uma esposa que só me aborrece, que não cumpre com o papel dela de esposa. Tenho filhos, mas estão aí perdidos, filhos que não me obedecem, filhos difíceis. O que você tem em casa? Às vezes você fala, não, minha situação é terrível. Essa mulher falou assim, eu não tenho nada a não ser um jarro de azeite. Eu quero te lembrar hoje que o que você tem em casa, por menor que seja diante dos seus olhos, por mais insignificante que seja diante dos seus olhos, quando você entrega nas mãos de Deus, é o suficiente para o milagre operar e para a sua situação, a sua casa ser totalmente viver uma reviravolta que vem dos céus. Por menor que seja, nas mãos do Senhor é o suficiente. Nós vemos lá no Evangelho que quando Jesus estava diante de uma multidão com fome, aos olhos dos discípulos não tinha nada. Os discípulos falaram, olha, despede essa multidão porque não tem o que fazer, não tem alimento. Mas tinha uma criança lá que tinha 5 pães e 2 peixes. E esses 5 pães e 2 peixes foi colocado nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor foi o suficiente para que o milagre operasse, para que houvesse abundância e para que aquela multidão fosse alimentada. O Senhor te pergunta hoje, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Aquela mulher respondeu, não tenho nada, a não ser um jarro de azeite. Nas mãos do Senhor, um jarro de azeite faz maravilhas. Aqui, Eliseu continuou falando. Vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Amados, todos os vizinhos que ela tivesse, era para ela pedir vasilhas emprestadas. E ele continuou falando, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Esse muitas vasilhas traga vasilhas de acordo com a sua fé. Amados, deixa Deus falar com você hoje. O Senhor quer ativar a fé do seu coração. Quanto mais você coloca diante do Senhor suas vasilhas vazias, em fé, creia que Ele vai encher. Vai haver prosperidade, vai haver abundância na sua vida e na sua família. Aqui ele falou, traz vasilha, mas muitas vasilhas. Depois que você pegar todas as vasilhas, entre em sua casa. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Amados, feche a porta, porque o milagre vai acontecer. O que nós vemos lá em Mateus 6,6? O Senhor diz assim, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amados, o segredo está irmos para o secreto. Naquela porta fechada, é nesse lugar que nós precisamos rasgar o nosso coração, derramar o nosso coração na presença do Senhor. Às vezes nós não temos força nem para falar. Não sei se você já viveu uma situação assim, eu já vivi situação que eu não tinha força para falar com Deus, mas eu me derramava, eu deitava na presença do Senhor, às vezes era só lágrimas, mas aqui está dizendo que quando nós entramos para o secreto, o Senhor, aqui não fala que Ele vai nos ouvir quando nós estamos no secreto, porque muitas vezes nós não temos palavra para dizer, nós não temos força para falar, mas aqui diz que o Senhor que vê, Ele vê a sua atitude,
de rendição, a sua atitude de entrega, a sua atitude de confiança. Às vezes você não fala nada, mas Deus está te vendo ali no secreto, e no secreto Ele traz a recompensa, Ele traz a resposta, o socorro vem até a sua vida, a promessa do Senhor é estabelecida em sua vida, mas para isso nós precisamos estar com os olhos no Senhor, ir para o lugar onde está eu e o meu Pai, e ali o milagre opera. Eliseu falou para aquela mulher: entre, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. Amém, Soraya. E ele continuou dizendo: derrame o seu azeite, aquilo que você tem. Glória a Deus. Em todas as vasilhas, e vai pôr na parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes iam passando as vasilhas para ela, e elas enchia com aquele pouco azeite que ela tinha. Quando todas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou para o homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos vão viver. Em todos os seus dias vocês vão viver do azeite que sobrou. Aleluia. Amados, ela tinha um pouquinho de azeite. A resposta dela no início para o profeta foi: eu não tenho nada, a não ser um jarro de azeite, tão pouco, tão insignificante. Mas o profeta falou: coloca isso na minha presença e o milagre vai acontecer. Essa mulher obedeceu, ela teve fé, ela fez tudo conforme o profeta falou. Como tem sido a sua fé? Você tem obedecido aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Ali no secreto, quando Ele fala que nós precisamos buscá-lo a cada dia em primeiro lugar, você tem obedecido? Ele fala: busque em primeiro lugar, e todas as outras coisas, todas, a abundância do Senhor vem sobre nós quando nós o buscamos em primeiro lugar. Você tem obedecido? Essa mulher obedeceu. E ela viveu um milagre. Nós só vivemos o milagre debaixo de obediência. Amados, aqui nós vimos que quando não tinha mais vasilhas, presta atenção nisso, o azeite parou. Aqui não fala que o azeite acabou, o azeite parou. Você está entendendo isso? O azeite, aquilo que vem de Deus, ele não acaba. Mas ele para, ele deixa de escorrer quando as nossas vasilhas, quando a nossa capacidade, quando o nosso derramar diante do Senhor para. Quando acaba a nossa capacidade para receber as torrentes de Deus, ela para, mas ela não acabou. Assim que nós colocamos as nossas vidas novamente na presença do Senhor, nos rendemos, entendendo que Ele tem algo novo para derramar sobre mim, Ele continua derramando. Nós vimos aqui que as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor é ilimitada. A abundância que Deus tem para revelar sobre nós é ilimitada. Ela só para de acordo com a nossa capacidade para receber. Enquanto tinha vasilhas, foi derramando. Só parou quando as vasilhas acabaram. As bênçãos do Senhor não param, não acabam. Elas param quando nós nos limitamos para receber. Quando nós deixamos de crer que Deus pode operar o milagre na situação que eu estou vivendo, Ele fica parado. Ele fala que aguarda
para ter misericórdia de nós. É o que a palavra de Deus fala. Enquanto nós estamos guerreando com as nossas forças, enquanto nós estamos lutando ou virando as costas para Deus e dizendo, não, isso aqui não tem jeito. Aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, ele fica parado. Mas uma vez que nós nos rendemos, confiando totalmente, depositando a nossa fé no Senhor, as torrentes do céu derramam sobre nós e o milagre opera. Aleluia. Amados, nós vimos aqui que as vasilhas, elas eram emprestadas. Guarda isso. As vasilhas, a estrutura, ela pode ser emprestada, mas o azeite não. O azeite não pode ser emprestado, o azeite não tem como comprar. O azeite é aquilo que está em você. E o azeite só escorre quando nós submetemos a prensa. O azeite só torna azeite depois que a prensa vem sobre a azeitona e esmaga. O azeite escorre das nossas vidas quando nós submetemos a prensa que Deus está trazendo sobre nós. Quando nós entendemos que a vontade de Deus, apesar de muitas vezes ser contrária ao que nós queremos e almejamos, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós submetemos ao processo de Deus, o fluir profético que está depositado dentro de nós, ele começa a fluir, ele começa a derramar e vidas são alcançadas, a minha casa é alcançada, a minha família é transformada por esse fluir profético que vem de dentro de mim pela prensa que nós nos submetemos. O azeite vai escorrer. O azeite vai escorrer no nome de Jesus. E aqui continuando nesse capítulo 4, aqui fala de Eliseu e a sunamita. É um outro milagre que aconteceu. Amados, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Quanta palavra Deus está trazendo para nós. Palavra de ânimo para nós apropriarmos, vivermos na presença do Senhor e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Lembra, Ele tem para você uma vida, mas não é uma vida qualquer. Ele fala que veio trazer vida e vida em abundância. Enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Apropria daquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Ele tem para você uma vida de milagre, uma vida de abundância. Apropria disso, sai desse lugar que te acomodou e levanta e fala, Pai, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse do teu manto de autoridade, aquele manto que foi colocado sobre Eliseu. Esse manto o Senhor derrama sobre a sua vida, que te capacita para viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida e para a sua casa, no nome de Jesus. Aqui no capítulo 4 ainda, eu quero falar um pouquinho sobre essa história que é Eliseu e a sunamita. Essa sunamita não tem o nome dela, ela morava em Sunem, por isso ela é chamada de sunamita. E Sunem era uma terra muito fértil, uma terra de agricultura. E essa mulher, ela, de dentro da casa dela, ela olhava pela janela e ela via que por lá passava um profeta de Deus. Essa mulher também era uma mulher de Deus e ela percebeu que aquele homem que passava por lá pela cidade era um profeta de Deus. E ela convidou esse profeta para entrar, alimentar na casa dela, e ele continuou a viagem. Depois ela conversou com o marido dela e falou, olha, esse homem que passa por aqui é homem de Deus. Eu queria que nós fizéssemos um quarto para ele no terraço, para que quando ele passasse por aqui, ele tivesse um lugar para descansar. Essa mulher, ela sentiu isso e ela foi falar com o esposo dela. Uma mulher de Deus, ela sabe como falar com o esposo. O esposo dela, na hora, aceitou aquilo que ela falou.
Antes, amados, de tomar qualquer atitude, busque a presença de Deus, ore a Deus, Ele prepara o terreno, Ele prepara todas as coisas. E eles construíram esse quarto para o profeta. O profeta, ele andava com seu servo Geazi. E quando o profeta foi passando por aquela casa, ela convidou para entrar e hospedar. Falou, olha, nós construímos essa casa. E ela teve o cuidado de fazer o melhor. Ela colocou nesse quarto uma cama, um lugar para ele descansar, uma mesa e uma cadeira para ele desenvolver o ministério e uma lamparina, que é a presença do Espírito Santo naquele lugar. E ele ficou muito grato e ele falou assim para Geazi, seu servo, vai lá ver com a sunamita se ela tem alguma necessidade, porque ela foi tão boa para conosco que eu quero retribuir. E Geazi perguntou para aquela mulher, ela falou, não, eu não preciso de nada, está tudo certo. Aquela mulher, ela construiu esse quarto, ela quis receber o profeta na casa dela sem ter outros interesses. Ela quis fazer de todo o seu coração, ela não estava fazendo uma negociação, eu vou fazer isso porque ele me abençoa. Ela simplesmente queria servir. Nós precisamos ter esse coração dessa mulher. Esse coração pronto para servir, sem esperar recompensa. Não fazer porque eu quero receber alguma coisa de Deus, mas fazer porque o que nós carregamos nós podemos abençoar, nós podemos dar. E aí o profeta perguntou para Geazi, e aí o que ela falou? Ele falou, não, ela falou que não precisa de nada, mas eu observei que ela não tem filho e que o marido dela já é muito idoso. Aí o profeta mandou chamar a sunamita no quarto, ela parou na porta do quarto e ele falou assim, olha, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. E ela disse assim, meu Senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. Amados, essa mulher, apesar de ser uma mulher de Deus, os anos foram passando, era um desejo muito grande dela de ter um filho. Não ter filho naquela época era uma vergonha. E ela era uma humilhação diante da sociedade. Mas essa mulher já tinha tentado por vários anos, o marido já estava idoso, ela já tinha perdido a esperança. Ela pegou aquele sonho dela e enterrou. E aí, quando o profeta fala isso para ela, ela fala, não minta para sua serva. Eu não quero sofrer de novo, eu não quero mexer nessa ferida, isso aí já resolvi, já está enterrado, deixa quieto. Mas ele entregou a palavra e a mulher engravidou. E no ano seguinte, no tempo determinado, ela deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O Senhor hoje, Ele está te chamando e perguntando, qual é o desejo do seu coração? Qual é o sonho que você já enterrou porque os anos foram passando e você não viu nada acontecendo e você já fez campanha de oração, você vai na igreja, você faz jejum e você não vê nada acontecendo, não vê nada mudando e você acabou que pegou isso e enterrou, falou, deixa quieto, isso não tem jeito. O Senhor está te dizendo hoje, esse sonho que você enterrou, eu quero trazer ressurreição. Aquilo que você enterrou, acabou para você, mas para mim não. O nosso Deus é o Deus de promessa. E aquilo que Ele nos promete, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele tem para a sua vida, Ele diz que nenhuma vírgula vai cair antes que Ele cumpra toda a promessa que Ele já liberou sobre a sua vida e sobre a sua família. Tão somente creia. Pega a promessa que o Senhor diz, pega a palavra de Deus diante da situação que você está vivendo. Procura, pelo Google você pode colocar lá. Qual é a situação que você quer ver o milagre de Deus acontecendo? Procure na palavra, comece a escrever esse versículo na sua casa. Viva em cima da promessa de Deus e creia que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nada cai antes que o Senhor cumpra a sua promessa na sua vida. E essa mulher, ela ficou muito feliz porque ela tinha um filhinho dela no colo.
Mas chegou um dia que essa criança estava no campo, estava lá na lavoura com o pai dele, e esse menino começou a passar mal. O servo levou essa criança até a sua mãe. Ela pegou a criança, colocou no colo, aqui no versículo 20 do capítulo 4, colocou no colo, e ele veio a falecer nos seus braços. Essa mulher pegou essa criança morta, subiu, colocou lá na cama do profeta. Aquela criança foi uma promessa de Deus que ela viveu. Aquela criança veio a existir em cima de uma palavra decretada por Deus. Ela entendia que aquilo era um presente de Deus para ela. O que ela fez quando essa criança morreu? Ela pegou essa criança, não falou com ninguém. Ela depositou na cama do profeta. Ela depositou no altar de Deus. Onde você tem depositado as suas angústias, as suas ansiedades, quando você olha e parece que tudo foi por terra abaixo, onde você tem depositado? Para quem você tem falado? Essa mulher aqui, ela depositou no altar de Deus. E ela saiu, fechou a porta do quarto, saiu e pediu para o servo ir lá e arrumar uma jumenta, para que ela iria falar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele estava lá no Monte Carmelo. E o marido dela perguntou: mas por que você vai lá? Hoje não é dia de ir? Tá tudo bem? O que está acontecendo? E ela respondeu assim: não é dia de ir, mas não faz mal. Não se preocupe. Amados, olha a resposta dessa mulher. Nem para o marido dela ela contou o que estava acontecendo. Ela creu de tal maneira, ela depositou a criança no lugar certo e ela ia falar com a pessoa certa. Ela não falou com ninguém, nem com o marido. Tem coisas que nem o nosso marido, nem a nossa esposa precisa ficar sabendo. Nós precisamos falar primeiro com o nosso Deus. É Ele que tem a resposta, é Ele que tem o socorro, é Ele que tem a direção, é dele que vem o milagre. Essa mulher, ela saiu dali. Quantas de nós iríamos estar desesperada? Eu imagino eu nessa situação. Mas da angústia, você vai gritar para o marido e falar. Essa mulher não falou para ninguém. Ela depositou no altar e falou: eu vou falar com o homem de Deus. Amados, para subir nesse Monte Carmelo, era 225 metros de altitude. Ela foi. Ela não falou nada com o servo, com ninguém. Eu imagino lágrimas caindo daquele rosto daquela mulher e ela crendo que Deus podia fazer. Quando o servo viu aquela mulher, ele veio encontrar e falou assim para ela: vai tudo bem com você, com o marido, com o menino? A mulher respondeu para o servo: vai tudo bem, vai tudo bem. O que nós temos respondido quando as pessoas perguntam para nós? E aí, como está? Vai tudo bem? Como está a nossa fé? A nossa resposta diz muito da nossa fé, daquilo que nós cremos. E essa mulher, ela foi até a presença. Primeiro, Eliseu pediu para que Gease, resolvesse a questão dela. E essa mulher, ela diz assim, o Gease queria cercá-la e o Eliseu diz assim: deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. E aí ela conta para Eliseu o que estava acontecendo e ele falou assim: Gease vai com você. Ela diz assim: não, tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. É interessante que essa resposta que ela deu aqui para Eliseu, mas é a direção de Deus sobre a vida dessa mulher. Porque Eliseu deu essa mesma resposta para Elias
quando Elias mandou Eliseu ficar no lugar que ele estava indo para outra cidade. Eliseu respondeu 3 vezes essa mesma frase: tão certo como vive o Senhor e como o Senhor vive, e como você vive, eu não te deixarei. E aqui essa mulher falou a mesma frase. Eliseu, na hora, ele foi lembrado de que a presença dele naquele momento era fundamental. E Eliseu foi com essa mulher e chegou lá, ele fechou a porta do quarto e ele orou, e aquela criança veio ressuscitar. Amados, eu quero encerrar esse momento trazendo essa palavra tão linda, tão poderosa para a sua vida, e que você lembre, existe um lugar certo para você depositar o seu sonho. Mesmo aqueles que você enterrou, que você acha que não é mais possível, coloca no altar de Deus. No altar de Deus o milagre acontece. Ainda que ele venha a morrer, como aconteceu com o filho dessa sunamita, ainda que venha a morrer, na presença do Senhor, a ressurreição, o milagre acontece. Ele faz muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aquela mulher teve a criança de volta, porque ela depositou a criança no lugar certo e ela foi falar com a pessoa certa. Que você possa hoje falar com o seu Deus, que ouve, o Deus que é todo poderoso, o Deus que move terra e céus em favor dos seus filhos, o Deus que, apesar de toda a sua grandeza, ele se inclina para te ouvir. Ele vê o seu clamor, ele vê o que passa no seu coração. Se renda na presença desse que tudo pode, na certeza de que o milagre virá sobre a sua vida, virá sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Se você foi abençoado com essa palavra, divulga essa palavra, envia para mais pessoas. Depois você entra lá no Instagram, na página, né? Curte, porque quanto mais você curte lá e você envia, mais pessoas são informadas dessa palavra e mais pessoas são abençoadas. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, te render honra, glória que só o Senhor merece. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo que o Senhor fez ali no passado, que nós vimos. E obrigado pelo que o Senhor faz hoje. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo milagre, ó Pai, que o Senhor operou ali através do profeta Eliseu. É o mesmo que o Senhor opera hoje em nossas vidas, porque o teu Espírito habita em nós. Oh Deus, que o nosso coração seja acionado em fé nessa manhã. Fé e certeza de que o Senhor tudo pode e que o Senhor está agindo a nosso favor. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Eu quero declarar que a tua bênção está sobre o teu povo. Visita, Pai, visita essa tua filha que está cansada nessa manhã. Essa tua filha que está desanimada, Pai, que já perdeu a esperança. Oh Deus eterno, vem com teu socorro, vem com teu bálsamo, vem com teu alívio, Pai. Traga cura para as feridas mais íntimas desses corações. Traga restauração de casamento. Traga cura, Senhor, para a alma, para o físico, para o espírito. Deus amado, traga os filhos de volta para essa casa, Pai. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Liberta, Pai, aqueles que estão no vício. Oh, Deus eterno, Tu és o Deus de milagre. Opera o Teu milagre em favor do Teu povo, Pai. Alcança esse marido que está perdido. Alcança essa esposa que está perdida, Pai, em nome de Jesus. Traga para a Tua presença, Pai. Eu quero declarar que a salvação do Senhor é chegada sobre essas vidas, é chegada sobre essas famílias, no nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai, que o Teu poder, oh Deus eterno, o Teu poder está operando em cada casa aqui representada, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque nós vamos poder ouvir, assim como nós temos esse testemunho do que aconteceu, ó Pai, com a sunamita, com aquela mulher viúva. Oh Deus eterno, nós veremos testemunhos
do teu poder que operou nessas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deus te abençoe. Um dia abençoado pelo Senhor, um final de semana próspero de graça, de paz, de amor, que você venha viver, né, a Páscoa, esse domingo de Páscoa, em paz, em alegria, dando toda honra e toda glória àquele que suportou a cruz até o fim, que enfrentou a morte por amor a nós, mas nem a morte pôde detê-lo. Ele ressuscitou e ele vivo está. Que você possa celebrar no domingo a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele vive, você pode crer. Porque Ele vive, há esperança para todas as áreas da sua vida. Há esperança. Eu quero declarar que a Páscoa, a ressurreição de Jesus é chegado sobre a sua vida, é chegado sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira que vem, nós estaremos aqui com uma convidada, já falando sobre 1 Crônica. Deus te abençoe, em nome de Jesus.